O que tem a ver as crentes que foram na Bienal e o crescimento do conservadorismo no Brasil? Este boom que está acontecendo do conservadorismo crescendo a cada ano que passa. Como vocês já sabem, as moças que foram na Bienal do Livro criticaram os livros e tudo que aconteceu na Bienal com base na fé delas. E detalhe, elas não estavam em um evento religioso. E se estivesse, ainda assim, seria um absurdo criticar outras crenças com base na fé delas como algo fora da lei e criminoso. Assuntos como café com teu pai, como aparentar ser rica, como ser elegante, como ser mais feminina, coach homem ensinando mulheres a como agradar homem, homens subindo a montanha, esses e outros assuntos semelhantes vêm todos do mesmo lugar. Este lugar é o conservadorismo. Segundo a matéria do portal Terra, números de evangélicos cresce 61% no Brasil, diz o IBGE. Números de evangélicos no Brasil cresceu 61,5% em 10 anos, com 16 milhões de novos fiéis. Entre 2010 e 2022, houve uma queda no percentual de católicos e aumento entre evangélicos. Vocês perceberam que alguns influenciadores estão se tornando evangélicos? Esse ano de 2025, agora o lado político direita está ganhando força. Direita é essa que tem um público conservador bastante engajado e fanático. Bolsonaro estrategicamente usou o lema Deus, Pátria, Família e com essa estratégia trouxe com ele milhões, multidões de evangélicos o apoiando. Caso novamente ele se eleja presidente, com esse crescimento do conservadorismo, é quase certo que ele irá ganhar as eleições novamente, infelizmente. Outro detalhe que eu notei nas evangélicas que foram na Bienal do Livro é que onde tinha qualquer texto inspirado em versículos bíblicos, elas criticavam como se fosse um tremendo absurdo. Elas criticavam como se a cultura evangélica fosse lei, a única a ser seguida. Fica muito claro o preconceito delas, é como se fosse inconcebível um versículo bíblico. A Bíblia está relacionada às pessoas LGBT. Como assim associar Deus, a Bíblia, a essas pessoas? Outro ponto foi a questão de elas criticarem o livro da escritora Carolina Rocha, que tinha o tema A Culpa é do Diabo. Esse livro que é uma investigação das relações entre as igrejas neopentecostais e o varejo de drogas e o crescimento do racismo religioso. O livro também aborda a questão do racismo religioso. Todos nós sabemos que as religiões de matrizes africanas sempre sofreram racismo. Candomblé, Umbanda sempre foram demonizadas pela maioria dos evangélicos. Nós já estamos cansados de todo o ano de carnaval. Chove vídeo na internet de evangélicos criticando as escolas de samba, dizendo que estão cultuando ao diabo. A escritora Carolina Rocha, em um dos seus eventos de divulgação do seu livro, ela comentou sobre um assunto muito importante e que também eu já presenciei em minhas vivências pessoais e vou mostrar aqui para vocês. Tem imobiliária que não aluga e vende imóvel se souber que vai ser terreno. A gente tem sido violentado. Essa semana a nossa irmã Tainá teve seus fios de conta jogados fora dentro de um hospital na Tijuca. De câncer de mama, foi tomar um banho, quando voltou tinham jogado seus fios de conta fora, porque algumas funcionárias diziam que a sua falta era de Deus. Então isso é uma violência sem tamanho. A gente assistiu terreiros sendo invadidos e depredados, quebrados. Então, pessoal, eu tive uma criação evangélica, cresci na Bahia e lá tinha bastante centro de candomblé, umbanda e sempre foi ensinado nas igrejas que eu frequentava naquela época que as coisas do candomblé era diabólica, era do demônio e isso lá na minha infância, anos atrás, anos 2000, era muito corriqueiro os pastores se reunirem com fiéis para ir a centro de candomblé, quebrar itens considerados por eles diabólicos, as estátuas dos orixás. E é claro que não são todos os evangélicos que são preconceituosos com religiões de matriz africana, mas não podemos negar que é a grande maioria que são preconceituosos. Dos anos 2000 até os dias atuais, isso não mudou muito. Vejam um vídeo bem recente. Religiões afro são satânicas, budismo demoníaco, islamismo demoníaco. Entenda você que isso aqui, os demônios sempre farão promessas para você. Os demônios fazem promessas, em primeiro, promessas de poder. Como vocês podem ver, eles criticam qualquer outra religião que não sejam a deles. Eles acreditam que apenas a crença evangélica é de Deus e todo o resto que não se converter, não frequentar a igreja evangélica, não ir aos cultos, não dar o dízimo, irão para o inferno. E é exatamente assim que eles acreditam.
Alguns evangélicos estão dizendo que estão sendo perseguidos e eu vou te contar o porquê. Lembra daquele assunto que estava em altas dos legendários? Legendários! Sim! O que somos? Homens interpretados! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Da vida pelos nossos amigos! Aú, aú, aú! Aí esse assunto ficou em alta no TikTok e em todas as redes sociais, as pessoas começaram a comentar sobre, justamente também porque o preço para participar deste evento masculino era caríssimo, então gerou vários comentários. E daí os evangélicos começaram a dizer que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo preconceito. A essa altura do campeonato se fazendo de coitadinhos, de perseguidos. Quem é que sempre perseguiu outras religiões foram eles. Quem é que todo ano de carnaval enche as redes sociais com vídeos mostrando trechos dos desfiles das escolas de samba, criticando são eles, desde muito tempo julgando o candomblé, para chegar uma hora dessa e dar uma de perseguido, sinceramente. Sabe aqueles canais de homens aqui no YouTube com assuntos do Red Pill? Então, a maioria deles, se não todos, vieram de lares conservadores. Sabe aquelas pessoas que trazem assuntos que mulher tem que ficar em casa enquanto o marido vai trabalhar para trazer o alimento, coach mirim que ensina como ficar rico, que não tem que estudar, que tem que ser empresário de sucesso. Tudo isso são conteúdos disfarçados, mas que por trás está sendo orquestrados pela estrutura do conservadorismo. Estamos vendo a crescente do conservadorismo e isso é preocupante porque não está vindo de maneira positiva. Pessoas com preconceito disfarçados de conteúdo para a internet, que na verdade são pessoas conservadoras moldando o seu modo de pensar, doutrinando uma geração de maneira doentia, incitando o ódio. Esse assunto de como ser elegante, como aparentar ser rica, ditando o que é brega e o que é elegante, claramente um assunto preconceituoso. Vi um vídeo da Cíntia Chagas falando mal da marquinha de biquíni e eu não concordei muito com o que ela disse. Deus criou o sol e o Satanás, invejoso, criou a marquinha de biquíni feita com fita. Olha, de tudo que a humanidade inventou, poucas coisas se assemelham em termos de cafonice à tal da marquinha. Número 1 é feio, esteticamente é feio. Número 2 é vulgar. É vulgar porque ela é a mimetização. Procure no dicionário o que vem a ser mimetização. Ela mimetiza a lingerie. E você anda por aí com lingerie à mostra, esse à mostra leva crase. Espero que não. Cafona e vulgar, com certeza. Sempre que me deparo com tamanha cafonice, indago-me, ó Deus, o que este homem fez para merecer tamanho castigo? Veio de origem das comunidades do povo. Essas pessoas que falam do que é elegante geralmente criticam tudo o que vem das comunidades. Eles claramente não gostam de pessoas pobres. As unhas compridas são sempre usadas como exemplo do que não é elegante no conteúdo dessas pessoas. Em relação à religião, está tudo ok as pessoas terem uma fé, terem algo para acreditar, terem uma religião, tudo ok, é muito bom. O problema está no preconceito, está no fanatismo. Muito obrigada por ficar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.